paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, fazendo a nossa oração, pedindo Pai Celeste, Pai Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a praticar a sua verdade. Abençoa, Pai, o nosso esforço para o teu reino de paz e de luz atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, é a luz que não se apaga, o amor que não se cansa. Dai-nos forças, Pai, para sermos os soldados, arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. E Jesus nos abençoe nos nossos propósitos. E hoje vou contar uma história para vocês que ocorreu lá em Pedro Leopoldo, em meados de 1935, 40. Conta que esse senhor recebe uma visita inusitada naquela noite, né? De madrugada, um ladrão pulando o seu muro e adentrando o seu quintal. E tomado pelo susto, o senhor já pede para ele: olha, por favor, não me faça mal, porque eu sou um senhor humilde, trabalhador, de poucas forças, né? E eu vou te entregar tudo que eu tenho. Vá até ali naquela gaveta, abre aquela gaveta, a segunda gaveta ali do móvel, tem lá R$170 e você pode levar todo o dinheiro que eu tenho. Aí o ladrão, meio esbaforido, né, chegou na gaveta, começou a mexer nas coisas e ele disse: não, meu filho, calma, aí estão as minhas receitas médicas, estão as minhas contas, né, o dinheiro está logo embaixo, vá com calma, procure e pode pegar. O ladrão mexe e consegue pegar o dinheiro. Vendo que o ladrão ia seguir o seu curso e ir embora, ele disse para ele: meu filho, acontece que eu recebo muitas doações e eu vejo que você é mais forte que eu. Eu tenho aqui uma doação de 2 calças que eu recebi que não me serve. Você não gostaria de levar? Ah, eu aceito. Aí pegou uma sacolinha, colocou as 2 sacolas. Aí o idoso falou para ele: olha, aproveita também para levar 2 camisas que eu tenho que eu sei que eu não vou usar. Aproveita, coloca na sacolinha e pode levar para você. Você tem filhos? Pode levar também algumas roupinhas que eu tenho aqui de criança. Pode levar, colocar na sacolinha. Ah, eu aceito, eu aceito. Vendo que ele estava seguindo o seu caminho, o idoso disse para ele: mas, meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tem fome? Olha, eu tenho aqui um restinho sobre o meu jantar e tem ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Ele, logicamente, né, não estava acreditando naquela situação, mas falou: eu aceito. E sentou-se, colocou ali a arma do lado, o revólver do lado na mesa e se alimentou. Terminado o alimento, pegou aquele monte de sacola das doações e o idoso disse a ele: você, meu filho, vai sair por onde? Aí o ladrão disse para ele: eu vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei. Não, meu filho, por favor, não faça isso. Se você pular o muro, vão pensar que você é ladrão. Então tá aqui a chave da porta, você sai livremente e depois você joga a chave pelo muro, que vai ficar tudo certo. É uma história até engraçada. E nunca se soube o nome do ladrão nessas histórias dos casos de Chico Xavier. Mas nós sabemos quem é a pessoa. Chico Xavier. Relatos, né? Muitas histórias que dariam um seminário das suas atitudes, né? E depois questionado a respeito disso, ele diz: isso é a lição de Jesus. É a lição de Jesus que nos fala: se alguém nos oferecer bater uma face, nós oferecemos a outra. E se quiser roubar uma capa, nós oferecemos a outra. É claro, gente, que eu estou contando essa história. A gente sabe que os tempos são outros. Obviamente que nós não teríamos esse desprendimento e hoje em dia não dá nem para brincar com esse tipo de negociação, né? Tamanha a violência que nós vivenciamos, claro. Mas a gente está falando disso para desencadear um assunto. Esse homem gentil, humanitário, um homem que trabalhou a sua vida inteira, e é um missionário de Jesus, diretamente de Jesus, e desencarnou com 92 anos de idade, olha só, fazendo o seu trabalho avidamente, com o seu legado de humildade. E muitos podem pensar que Chico teve uma vida fácil, mas muito ao contrário, né? Chico teve uma vida muito desafiante. É sobre isso que a gente vai falar um pouco a respeito hoje no Evangelho. Chico, com tanta humildade que ele sabe
do tempo dele está chegando do desencarne, e ele conversa com a espiritualidade amiga e pede humildemente para que ele desencarne no dia, que nesse dia o povo brasileiro estivesse feliz, para que ninguém lamentasse chorosamente, com angústia, com tristeza, com pesar, com lágrimas a sua passagem para a vida espiritual, porque ele sabia da continuidade da vida, porque foi o seu trabalho ávido durante a sua vida toda, essas cartas de consolação que ele trazia a todos que o buscavam. E justamente no dia 30 de junho de 1902, onde o Brasil realmente estava em festa, comemorando o pentacampeonato da seleção brasileira, que Chico Xavier desencarnou. Interessante a gente falar da vida de Chico, que não foi realmente uma vida perfeita, de saúde, apesar desse tempo de vivência, né, 92 anos, né, mas muito ao contrário, ele teve uma vida de inúmeros problemas de saúde, a angina, que é um problema do coração, a questão da catarata. E quando quando iniciou a sua atividade espiritual, logo aos 5 anos de idade, ele já aflorava as tendências mediúnicas. Teve a passagem da sua mãe, Maria João de Deus, né? Foi separado da vida da mãe aos 5 anos de idade, e todos os seus 9 irmãos, por conta de ser uma família muito pobre, e o pai um caixeiro viajante que vivia mais fora de casa, porque tinha que trabalhar para criar todos os filhos, então o pai resolve que tem que separar as crianças, e não tinha condição de criar todas, né? E o Chico ficou na mão de uma madrinha muito desequilibrada, né? E que sabia, que via, conversava com o Chico e não entendia essas questões dele, de ver espíritos, de conversar com os espíritos, e ela então o surrava, dizendo que isso era coisa do demônio. Muito desequilibrada, essa madrinha dele, Rita de Cássia, foi assim um percalço na vida dele. E o pai dele casa-se então pela segunda vez, e essa mulher de nome Cidália, que foi o verdadeiro anjo na sua vida. Ela, além das 9 crianças que ela reuniu para debaixo do seu teto, do seu lar, ainda teve mais 5 filhos com o pai de Chico, formando aquela grande família. Mas como nada flores, né? Nem tudo são flores, ela também desencarna, o deixando órfão novamente. E a vida segue o seu curso, a vida tem que seguir. Chico, já na sua esfera da juventude, já começa a trabalhar desde criança, porque todos tinham que trabalhar. Ele trabalhava, ou tinha irmãos mais velhos que trabalhavam para poder se sustentar, porque era muita criança, precisavam sobreviver, para não passar fome. Então ele começou a trabalhar plantando verduras e vendendo ali nas redondezas, depois foi trabalhar no comércio, numa mercearia, né? Na época era uma mercearia que vendia várias coisas, e depois conseguiu um emprego, um ofício numa repartição pública. E aos 21 anos ele segue na vida espiritual, ao seu encontro com o seu mentor que o acompanha até o final da sua vida, de nome Emmanuel, que já alerta que para ele trabalhar com Jesus, ele precisaria ter disciplina e disciplina. A vida segue o seu curso, ele aceita esse trabalho de amor com Jesus, essa questão da disciplina, mas aquela região onde ele morava, poucas eram espíritas, né? Não se ouvia falar de espiritismo naquela região, e se apresenta a ele então um casal espíritas que vem ao seu concurso, ao seu auxílio, trazendo ele e a irmã, uma irmã também que tinha mediunidade, de nome Maria, que a inserir, né, nas casas espíritas, nas atividades espíritas. Então era essa irmã Maria, que era uma irmã mais velha, e o irmão mais novo, de nome André, que apoiava os seus dons espirituais, o resto da família toda contra, inclusive o pai, que após esse irmão André se adoecer, e teve um AVC, ficou acamado, foi acometido do mal e não ficava curado. Então o pai fala para ele: olha, você fez prece,
faz palestra, ajuda tantas pessoas e então cure seu irmão. E a espiritualidade amiga avisa que o André realmente ia desencarnar e por conta do AVC ele não ia mais reconhecer ninguém, e aí Chico é responsabilizado pela morte do irmão. Muitas histórias, a vida de Chico realmente não foi um mar de rosas, e aí nos questionamos, né? Nós queremos seguir Jesus, queremos, porque nós vamos encontrar sim inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, né? Mas olha aí, o espelho, né? E Chico, ele ficou conhecido mundialmente como o maior médium psicógrafo do mundo, e deixa, através desse legado, né, de obras de autorias da psicografia de Emmanuel e também de André Luiz, que é o nome designado devido ao irmão dele que desencarnou. O espírito escolheu o nome devido ao irmão que estava acamado. Então, entre as suas obras, há uma que é grandiosa, né, que foi a primeira psicografia de Chico Xavier, que contém a autoria de vários autores espirituais, autores que é uma obra substancial de quase 600 páginas, onde contém poemas, poesias, entre eles Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, Antero de Quintal, Humberto de Campos, que também ocasionou uma outra dificuldade para o Chico, porque o Humberto de Campos, esse jornalista político, ele desencarnou por volta de 1934. E logo depois, no ano seguinte, já manda uma obra psicografada chamada Boa Nova. E a família, então, desconfiando, né, e querendo também os direitos autorais, né, causa conflitos ao Chico e processa, querendo os direitos autorais, já que a obra é de Humberto de Campos, que era um parente, então nós queremos os direitos autorais. E entraram no processo e o bem venceu e Chico ganha a causa. Depois, mais adiante, ele muda o nome, o pseudônimo de Humberto de Campos, ensina nas obras, as obras posteriores, como o Irmão X. Enfim, inúmeros e constantes desafios. Chico era tido como louco, como lunático, e era uma pessoa que escrevia as obras psicografadas inúmeras, e nós estudamos, e que o Chico só tinha até a quarta série, então todo aquele conteúdo, né, inclusive vários livros baseados na obra de Emmanuel, os romances, assim como nas obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, que são voltados mais para a área da ciência. Como que pode, né, uma pessoa que tem até a quarta série falar a respeito desse conteúdo? Outra prova, se fingindo de estrangeiro, jornalistas se fingindo dos americanos, pedem para fazer uma entrevista no Chico. Eles se falaram que era da revista Cruzeiro, de verdade eram. Só que não eram americanos, não eram gringos, né? E fazem a visita do Chico, tiram fotos e acreditam que Chico nos confiou e partem para a matéria, publicam a matéria depreciando o médico, dizendo que eles realmente fingiram e que como que ele era, se ele fosse médium, ele teria desconfiado. Só que eles receberam, antes da partida, um livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia que foi publicada a matéria, um jornalista ligou para o outro, o nome do jornalista era Davi Nasser, e o outro Jean Mazon. Ligou para o outro e disse: escuta, você abriu o livro que nós ganhamos do médico Chico Xavier? Ele disse: não, eu nem fiz questão, então abra. E aí, quando ele abriu, tinha lá de dedicatório: aos meus amigos, querido Jean Mazon e Davi Nasser, abraços, Emmanuel. Ou seja, Chico e Emmanuel sabiam. Chico ficou triste, claro, dessa situação toda, e Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, não fica triste não, porque Jesus foi para a cruz, você só foi para o cruzeiro. Então, assim, a missão vivida como missionário, viveu a infância com inúmeras dificuldades, apesar de todas as suas dificuldades financeiras, as suas dificuldades de saúde, na área da saúde. Nós temos esse homem
que é o nosso exemplo de trajetória a seguir, que o Livro dos Espíritos também nos exemplifica que ele que seguiu realmente o modelo que é mais perfeito, que foi Jesus, através de todas as suas orientações, porque Chico é chamado o homem-amor. Fica a pergunta: nós estamos dispostos a seguir, a trabalhar com o Cristo, a termos a humildade? Que Jesus então nos abençoe e nos oriente, nos dê condição de sucumbirmos às nossas tarefas, né, com muita vontade, no exercício do bem, nos fortalecendo sempre a nossa fé. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. E graças ao Chico.